Olá, estamos aqui no Conexão Caixa, podcast da Advocacia Mineira. Hoje, eu, Raquel Caran, Rita, Camila e Isabela, membros da Comissão de Direito Sistêmico e Justiça Restaurativa da OAB. Vamos começar com a Rita. Se apresente pra gente, Rita. Olá, gente. Eu sou a Rita Diniz, estou presidente da comissão. Estamos aqui hoje para bater um papo bem descontraído, interessante, da nossa comissão, esse trabalho que a gente faz, o que é a comissão, qual que é o nosso tema de trabalho. E aqui espero que vocês gostem bastante. Camila, conta um pouquinho. Sou Camila Drummond, estou na vice-presidência da comissão, junto com Rita, com Raquel, com Isabela. E hoje vamos falar um pouquinho do trabalho que a gente vem realizando aqui a favor do direito sistêmico e da justiça restaurativa, né, Bela? É isso aí, gente. Meu nome é Isabela Cristina, eu faço parte também dessa comissão junto com outros queridos. E estamos aqui hoje para falar, especialmente, eu gosto muito de participar dessa comissão porque foi uma nova forma de caminhar dentro do direito. Então, é um tema assim, essencial, que eu tenho muito carinho e a gente vai falar um pouquinho para vocês. Gente, é o seguinte, nós vamos falar com vocês um pouco do que é o direito sistêmico. Muitas pessoas, às vezes, têm dúvida, né? Ah, mas o que é o direito sistêmico? É uma matéria que não consta, inclusive, nem na nossa grade curricular. Então, essa comissão, ela tem um objetivo específico e uma missão diferenciada dentro da advocacia. Fala um pouquinho pra gente, Rita. Então, a gente busca aí com essa nova temática, né, da comissão, de trazer um novo olhar para a advocacia. Pra vocês entenderem um pouquinho do nosso trabalho, essa comissão ela trabalha com o quê? Nós somos um meio adequado de solução de conflitos. Então, aonde existem os maiores conflitos? Né? Os maiores conflitos estão no judiciário. Né? Então, nós como advogados que atuamos aí no dia a dia do judiciário, nós temos que olhar para isso. Então, buscar novas soluções e outras oportunidades de trabalho e diminuir os conflitos no judiciário. Nós vamos falar aqui no decorrer das sugestões e tudo de situações que nós já passamos, que nós já enfrentamos, que nós aplicamos esse conhecimento do direito sistêmico e também da justiça restaurativa. Uma vez uma cliente me procurou, ela veio com um presente de uma cunhada, ela estava super endividada e essa cunhada me contratou para uma consulta jurídica. E realmente ela estava num momento em que ela estava devendo mais do que o único bem que ela possuía, que era um apartamento, que ela conquistou com o trabalho dela, e devendo esse valor aproximadamente para 5 ou 6 bancos. E como ela estava super endividada, ela não conseguia me contratar como advogada para poder tratar dessa situação, desse superendividamento em processos judiciais, né? E a gente que tem esse conhecimento da postura sistêmica, do advogado que pode facilitar e devolver o poder para a parte resolver a sua situação, sugeri a ela que se ela quisesse propor judicialmente um processo, ou mais de um, que ela procurasse defensoria. Mas que eu tinha possibilidade de auxiliá-la através da constelação familiar sistêmica, né? Que é o que a gente também trabalha no direito sistêmico. E ela então decidiu, ela me perguntou o valor da consulta, da sessão, me pediu se eu poderia parcelar para ela de várias vezes, de forma que ela honraria com aquele pagamento, e veio constelar e foi muito legal. Depois da constelação, constelamos, olhamos para a situação familiar dela, que eu vou evitar de falar aqui, né, em respeito à confidencialidade do sistema dela, e aí, poucos meses depois, ela me ligou. Camila, eu quero te dar um retorno, aconteceu uma coisa muito bacana. Virei, o que foi? Ela tinha uma filha, né, eu não comentei antes, de aproximadamente 20 anos. Ela falou assim, depois que eu constelei, minha filha foi constelar. E o pai dela foi constelar também, com outros consteladores. E aí acabou que eu e o pai dela nos casamos. Olha, gente, depois de 20 anos. Que legal. E com isso eu me mudei, nós fomos morar juntos. O meu apartamento eu pus para alugar, a renda do aluguel eu renegociei dívida com alguns bancos e paguei. E o resto, agora consegui vender umas férias prêmio que eu tinha, ela era servidora, e aí consegui pagar, está tudo renegociado, meu marido está me ajudando, ou seja, em poucos meses evitamos quantos processos, né? Auxiliei a ela, né? Ela tomou posse disso, ela resolveu fazer o movimento dela, né? Fez com toda a família e teve essa virada de vida, né? Então, eu acho que são histórias que a gente pode compartilhar aqui, cada uma tem certeza, e facilita, né? Porque a gente desafoga o judiciário, ajuda a pessoa a resolver,
né? A gente ajuda assim, a gente mostra o caminho. Quem vai trilhar é a própria pessoa, né? O direito sistêmico e inclusive a comissão, a proposta da gente é muito mais, vai muito além de tratar o processo só como mais um processo, mais um caso, né? A gente olha para o cliente, olhamos também para a postura do advogado, que é importante, qual que é a nossa postura dentro daquele processo, qual que é a nossa postura dentro daquele contexto todo. Você está entrando numa postura de salvador ou você está realmente atuando, exercendo a sua profissão no seu devido lugar? E aí, para falar um pouquinho dessa questão do devido lugar, conta pra gente aí, Isabela. Pois é, gente, quem é, como advogado, que nunca ficou assim quantas e quantas noites sem dormir pensando naquele processo, né? Justamente isso, né, Raquel, que a Raquel trouxe. O fato da gente ficar fora do nosso lugar, querer resolver a questão do cliente, tomar aquela dor do cliente, querer resolver ali, porque recebeu honorários e achou que é obrigação fazer aquilo, né, gente? Arquétipo da heroína, né? É isso aí. E aí a gente vai aprendendo, gente, com o direito sistêmico, com o pensamento sistêmico. Muitas vezes a gente não precisa nem aplicar a constelação. Apenas com o conhecimento da filosofia sistêmica, a gente pode entrar em contato com ela, colocar questões para parte, ajudar ela a pensar, trazer consciência para aquela ação. O que realmente ela busca com aquele processo? Qual que é o lugar dela? Será que é ela que tem que resolver aquele processo? Será? De quem que ela tá tomando lugar ali? Quem que ela quer? Ela quer ser vista? Ela quer o carinho? Ela quer o afeto daquela família? Né? Qual que é o lugar dela? Qual que é a importância? Muitas vezes a gente sai do nosso lugar, gente. Eu mais do que ninguém posso falar isso. Então, é muito importante a gente olhar para essa questão. E quanto mais a gente vai aprendendo, a gente vai colocando isso na prática. E existe mágica no direito sistêmico? Claro que existe. Sabe qual é? Colocar a filosofia na prática, gente. Você vê a mágica? A mágica é o conhecimento, né? Conhecimento, estudo. É filosofia na prática. Exatamente. Conhecimento e às estudo. vezes o que precisa é apenas uma mudança de postura, né? Uma mudança de postura interna. E aí, quem quer falar disso aí? Mas é interessante o que vocês estão falando, porque a gente tem que observar uma questão. Quando o cliente chega trazendo, né, a dor dele, o problema, quando a gente olha além daquela dor que o cliente traz, a gente vai entender a questão. Porque às vezes ele vai trazer aquela dor para ir para a justiça, mas é uma dor que não é um direito, por exemplo, da pessoa. Então a gente vai entender. E essa visão sistêmica que a gente trabalha, a gente olha para isso. Bem, isso que você me traz, essa dor que você traz, ela está revestida de quê? De tristeza, de rancor, de vingança, como a gente vê vários processos. Eu vou citar aqui um exemplo também. E a gente começa a observar isso, né? A gente entende o que tem por trás daquilo. Às vezes o cliente traz aí uma coisa enorme para a gente, que a gente quer levar para o judiciário, e a gente vai trabalhando com aquele cliente, diminuindo aquele problema, e quando a gente leva para o judiciário, a gente leva uma coisa bem pequena para ser resolvida, simples assim. Mas a gente distribui, a gente fala com o cliente qual é a sua responsabilidade. Porque o advogado, o profissional, ele tem a responsabilidade também pelo processo. Mas a responsabilidade é toda do advogado? Não. Quando o advogado vira e fala assim, pode deixar que eu vou resolver tudo para você, eu vou liquidar, vou fazer isso, aquilo. Não. E o cliente? Qual é a responsabilidade do cliente nesse ponto? Então, essa comissão, gente, esses temas que a gente trabalha na nossa comissão é para isso, para a gente ver qual é esse nosso lugar. Quando as meninas falam aqui da postura, é importante que a gente olhe qual é essa nossa postura de trabalho, né? E eu vou citar aqui um exemplo muito prático também, que é um caso de um divórcio, né? Que o casal estava brigando por causa de um único bem, quer dizer, eram vários bens do acervo, né? Que era ser partilhado, e um específico bem que era discussão. Então, eu fiz um exercício com a parte para que ela pudesse entender qual era o sentido daquele bem. E aí, aquele bem que trazia a ela mágoas, tristezas, ela resolveu naquele exercício sistêmico. Ela viu que aquele bem ela não precisava de ficar com ele. Então, assim, a gente consegue entender o que vem além daquilo. E o advogado, quando a gente fala de postura aqui, a gente tem que ver qual é o nosso lugar. Muitas vezes, o advogado passa a ser parte de um processo. E aí que está o problema. Aí o conflito, em vez de você resolver o conflito, você criou outro conflito. Ele entra no emaranhamento, né? Quando ele se torna parte. Porque, na verdade, a consciência aqui é a seguinte. Nós somos apenas um meio, um instrumento, talvez, se vocês concordam comigo. Sim. Para que auxiliar o cliente a buscar aquilo que ele deseja com o processo. Tá, existem outros meios que não necessariamente sejam litígios.
Então, quando a gente não entra no emaranhamento, que aí entra, igual a Bela falou, a questão do arquétipo, né, da heroína, do super-herói que entra e fala, não, pode deixar o advogado que chega e fala, pode deixar que esse processo eu resolvo para você. Aí ele entra naquele arquétipo de salvador, normalmente ele adoece, porque o processo não é dele, o processo é sempre do cliente. Ele é só um profissional que vai estar atuando naquilo ali para que conduzir da forma que a justiça prevê em lei, para conseguir o direito que do cliente. Raquel, mas e é importante esclarecer o seguinte, porque a parte, ela tem um direito. sim, Se ela quiser a sentença, eu ia falar nisso agora. virá sentença judicial. Mas a sentença pode vir mais leve, né? Pode. Vir com outro olhar, com uma outra característica. E é isso que a gente está tentando mostrar para a advocacia, né? Que ninguém vai perder trabalho, ninguém vai perder honorários. Isso que você falou é muito importante esclarecer, porque as pessoas acham que, porque é advogado sistêmico, que não quer entrar com litígio ou não quer entrar com um acordo. Não é sobre isso, gente. É a leveza de se fazer o que se faz. E mais importante, gente, é a gente conseguir fazer um acordo ou homologar com a capacidade, considerando a capacidade das partes de cumprirem aquilo. Porque muitas vezes, no momento ela topa, mas ela não tem condições de cumprir, porque aquilo vai além das crenças familiares. E se a gente não compreende isso, não conhece o cliente, né? Não conhece ali a questão, o caso, não inclui tudo aquilo que precisa ser incluído, a parte não consegue sustentar aquilo. Então a gente não tem, digamos assim, uma paz com uma sentença. Não é verdade? Aí você imagina o que é você levar uma sentença para casa, deitar no travesseiro e não conseguir dormir em paz com ela. Não é? Não é? E a gente está falando aqui agora sobre um pouquinho da postura sistêmica, mas tem também a justiça restaurativa, né? Que a gente também trabalha lá na comissão, os círculos de paz, né? Que é uma alternativa também, uma possibilidade de composição com a presença, né, das duas partes do processo, de suas famílias, de representantes da comunidade, né, Rita? Sim. Onde todas essas partes são ouvidas, né, tem a oportunidade de manifestarem de que forma aquele evento as afetou, sim, né, e juntas podem construir uma composição de solução, né, que agrade a todos os envolvidos. Fala da aplicação, Camila, que a gente conversou outro dia também, né? Onde está sendo aplicada a justiça restaurativa. Muito, né? nas escolas, né? Hoje em dia, a Inês Campolina, que era a vice-presidente anterior, faz esse trabalho lindo junto às escolas. Na criminal, está acontecendo muito, né? O reconhecimento. Menor potencial ofensivo que tem no juizado criminal aqui em BH, né? Em várias partes do país vem sendo utilizado na execução penal também. Então, com resultados muito positivos. Apesar de que, você falando aí de resultados nacional, né? A gente tem que falar também da questão da aplicação das constelações do judiciário, né? Nós estamos enfrentando aí, ultimamente, a questão do embate aí no CNJ, né? Porque o Conselho de Psicologia, ele quer combater a aplicação das constelações judiciárias. E nós aqui, como advogadas, né? Podemos falar de advogadas sistêmicas, né, colegas? Com certeza. A gente vê, nós temos vários exemplos aqui da aplicação, né, no caso da vivência sistêmica, como solução de conflito. Aqui nós citamos alguns exemplos. Porque o que nos traz aqui é a aplicação das leis sistêmicas, que é o caso da hierarquia, quem vem primeiro precede quem vem depois, correto? Quem vem primeiro, ponto. Ponto. Acabou, Não tem discussão. né? A relação de equilíbrio, o dar e receber. Então, se eu presto um serviço, eu tenho direito a receber por ele, e qualquer profissional tem direito a isso. E a questão do pertencimento, gente. A gente percebe nitidamente, os processos estão muito ligados à questão do pertencimento. Ou seja, todos nós temos direito a pertencer a um sistema. E aonde tem a exclusão, existe o conflito. Então, a vivência sistêmica, né, vamos falar assim, ela traria esse novo olhar, né, para a gente. Quer dizer, o que é? Tem alguma ofensa a alguma dessas leis aqui? Existe alguém que está fora do lugar na hierarquia? Existe alguém que está excluído? Vamos tentar organizar tudo. E às vezes o processo, gente, resolve assim com maior facilidade. A leveza, né? Porque quando leveza. você traz leveza para o processo, você traz leveza para aquele atendimento, as coisas fluem. E fluem de uma forma mais natural. E é tão interessante que quando a gente aplica esse pensamento... interessante? Porque quando a gente aplica esse pensamento, essa filosofia no processo, a gente vê, gente, que lá o processo movimenta no judiciário. Ele não demora tanto. Como que é esse movimento? Então, muitas vezes o cliente chega, está com uma questão, por exemplo, eu tive um caso
inventário. E estava tendo conflito entre os herdeiros. Primeiro tinha os herdeiros que iam renunciar e não ia, e estava aquela questão toda. Quando, por fim, uma das partes, né, eles conseguiram considerar partes que estavam excluídas, sabe aqueles filhos que são contraídos fora do casamento? Sim. Eles não estavam sendo considerados como partes legítimas. Então, os filhos ali, né, daquela relação ali, digamos, a última relação ali, eles não queriam que os primeiros filhos recebessem. Então, o processo não andava de jeito nenhum. Quando ele resolveu entrar em contato com eles, conversar, ele simplesmente... Gente, eles assinaram a procuração para mim, foram incluídos, o processo movimentou. Só porque ele aceitou ir lá e conversar, entendeu? Com ele. E o movimento que a Bela fala, só para esclarecimento mesmo, o movimento é o quê? É exatamente o processo andar, é finalizar, é chegar numa sentença. O movimento é a resolução, muitas das vezes. É a gente trazer consciência, ajudar o cliente a ter consciência da importância daquele ato, dele ir até lá considerar, gente, olha, se o seu pai colocou o nome dele nele, juridicamente, primeiro que juridicamente é filho. Com certeza. Né? Exato. Então, assim, mesmo que ele não tenha cuidado, mesmo que ele não tenha participado da vida, ele é filho, ele faz parte. Né? Então, essa inclusão, gente, ele é o todo, porque na verdade é o que a Rita falou, e eu acho que é o que é mais importante, todos nós queremos fazer parte, né? O conflito, pra gente, ele é um grande potencial, né, gente? A gente trabalha sobre ele vem mostrar pra gente a grande questão. E o que a gente mais busca do que restaurar a relação, do que viver bem, né? Então, essas ferramentas... reconhecido, né? Igual a justiça restaurativa, né, que visa restaurar as relações, gente. Quem aí, né, não quer ser visto, não quer ser querido, não quer fazer parte? Todos nós. Ô, Isabela, você falou um ponto aí que é interessante. Você falou da questão de ser visto, né? Em processo de família, como tem, né? Às vezes a pessoa tem uma sentença lá, vem uma sentença para um dos dois lados, né? E a pessoa fala assim, eu queria só, por exemplo, a mulher fala que ele reconhecesse que eu fui uma boa esposa, que eu sou uma boa mãe. Gente, você escutar isso é muito... Você pensava, puxa vida, mas você não queria essa sentença, né? Essa decisão? Mas não é. É esse o ser visto que você acabou de falar. E como isso precisa de ser olhado, gente. Como isso precisa de ser olhado. Mas é muito importante trazer isso, porque o processo, ele nada mais é do que pessoas buscando algo. E muitas das vezes, o que se reflete e o que a gente percebe aqui, acredito que vocês vão concordar comigo, é que esse buscar algo, às vezes, dentro de um processo, não é buscar um direito necessariamente, sim, é buscar, como a Rita falou, um reconhecimento, um serviço, uma inclusão, como a Bela falou, porque nada mais é você reconhecer uns filhos de um primeiro casamento no inventário para fazer uma partilha, é o que? Incluir, é inclusão. Então, o direito sistêmico, ele trata exatamente dessas questões na prática. O que foi falado até agora, você vê que é o que acontece na prática, são as relações humanas, né, Camila? Exato. E reconhecer, além das relações, os esforços, né, as pessoas que foram embora mais cedo, que contribuíram para aquele sistema de alguma forma também, sim, e que às vezes os herdeiros vão se beneficiar, né, posteriormente da herança, porque aquela pessoa se foi antes, né? Isso acontece. Já presenciei no Sejusc, aqui em BH, um caso de uma constelação, de um caso empresarial muito interessante, conflito entre sócios, e quando eles foram ver uma empresa familiar, não estava sendo honrado, não estava sendo visto, e muito menos honrado, né? A falência do pai que construiu as empresas. Esse pai começou um legado construindo 2 empresas, as 2 faliram, aí ele partiu para a terceira, deixou para os filhos, e os filhos começaram a brigar entre eles, e aí virou um processo que foi parar no Sejusc, que aí na constelação foi mostrado isso, e os filhos, a partir do momento que reconheceram, né, que o pai precisou quebrar, que ele precisou passar por todo aquele processo de construção, para uma reconstrução, toda aquela lida do pai, né, todo esse legado, então aí facilitou que eles conseguissem se comunicar para restaurar a relação, para que, né, fosse solucionado o caso entre eles. Então, para vários âmbitos, várias áreas do direito, né? A gente tem essa aplicação na Justiça do Trabalho também, que eu né, dou um Rita? exemplo aqui. Você falou em reconhecimento, né, Camila? E ver quem veio atrás, quer dizer, aquele funcionário, ele quer o reconhecimento do patrão, né? Que o patrão reconheça que ele era um bom funcionário. Gente, a gente vê isso todo dia no Justiça do Trabalho.
Então, gente, são detalhes. Eu estou falando assim, vocês podem, não, Olha simples, as coisas são simples, né? Sim. E a gente tem que mostrar um pouco também, né? Falar um pouquinho, a gente fala da constelação. Gente, mas como que é isso? Gente, não tem nada de religião, não tem nada, é um conhecimento, é a filosofia que a gente aplica, isso que a gente conversou aqui, não é? Esse nome que parece esotérico, né? Que foi só uma tradução do alemão que veio. Sim. Na verdade, não foi nem do alemão, né? Foi dos Estados Unidos que adotou esse nome de constelação, porque na tradução ao pé da letra do alemão, que é Family Aufstellung, né? É representação ou colocação familiar. Né? Ou seja, cada um tem o seu lugar e a sua função a ser exercida naquele lugar. Né? Muito bom. E aí, e essa questão toda que está sendo dita, olha só, que a gente está falando nada mais do que processos são relações. Eu vou contar um caso. Uma cliente que divorciou, marido e mulher divorciaram, tudo certo. E olha como que é importante a gente ter consciência e a gente olhar para as relações e assumir de fato o que se quer. Porque às vezes as pessoas vão buscar um divórcio, vão buscar alguma coisa no judiciário que não é aquilo que ela quer de verdade. Sim. Ela só quer ir ali para poder, né, ir para o enfrentamento do outro, para falar, olha, eu vou para o enfrentamento, eu vou ganhar isso aqui, você vai ver, e aquelas briguinhas, né, que a gente vê no dia a dia. E aí divorciaram, ok. Tão felizes com o divórcio? Não. Um começou a entrar com a ação contra o outro, porque o lugar que eles tinham para encontrar era dentro do judiciário, na sala do juiz, nas audiências. Então, meio que eles arrumaram para poder se encontrar, porque eles não estavam manter o vínculo. Então, a forma que eles conseguiram de manter aquele vínculo era dentro de uma sala da justiça. Dentro do tribunal. E aí, gente, como a gente agora está com um tempo um pouco curto, né? Porque os meninos já chamaram a atenção da gente ali, porque a comissão aqui fala demais, então eles estão ali brigando com a gente já por causa do tempo. Vamos entrar já, né, no finalzinho, infelizmente, ó, tá acabando aí. Sabe o que vocês fazem, gente? Manda aí, ó, escreve aí, ó, queremos mais podcast, chama a galera aí do podcast da Advocacia Mineira, da Conexão Caixa, chama os meninos aí, ó, grita aí no nome do Rian. Fala que vocês querem Mateus, a presença da Comissão de Direito Sistêmico. Fala assim, ó, gente, quero mais Comissão de Direito Sistêmico, que aquela comissão é boa para fazer podcast. E aí agora nós vamos, né, finalizando já. Já que você está pedindo para as pessoas mais, né, nós também colocamos à disposição para a gente continuar com outros, Exatamente. Né? Porque esse bate-papo aqui foi apenas um pouco do que a nossa comissão faz, né, que nós trabalhamos, né, gente? Então, assim, exemplos, assim, tem vivências, nós vamos passar depois para a Isabela, para ela falar os eventos que a gente faz, como que trabalhamos aí nosso mês, nossa agenda de mês aí trabalhando, e venham participar com a gente, viu? Eu quero agradecer aí, né, a gente tem que deixar o agradecimento, primeiramente, ao presidente aqui da Caixa, o Gustavo Chanfun, também a nossa vice-presidente, a Vanja, queridíssima Vanja, por esse trabalho, por essa disponibilidade aí com a advocacia, com as comissões, né, eu acho que é um trabalho maravilhoso que está sendo feito. Agradecer também ao Sérgio Leonardo, nosso presidente aí da seccional, juntamente com a nossa vice, Ângela Botelho, que eu não posso deixar, e o grandioso secretário-geral, meu grande amigo Sandres Augusto. Tá bom? Então, passo aqui agora para Camila aí, também. A minha, quem quiser me seguir, meu Instagram é a Rita Diniz Advocacia, tá bom? Também quero agradecer aqui o pessoal do Conexão Caixa, o pessoal da OAB, da Caixa de Assistência, as colegas aqui por esse bate-papo gostoso, esse bate-bola. A Bela vai falar daqui a pouquinho quais são as nossas redes sociais. A minha é no Instagram, @MilaDFSilva, D de dado, F de foca, Silva. Mila com 2 L's. Então, pessoal, agradecendo e lembrando, antes da Bela falar aqui qual é o Instagram, vocês vão saber daqui a pouco, mas nós temos um grupo de estudo lá na comissão, em que nós temos encontros mensais, temos as lives também lá no perfil, e o grupo de estudo o acesso, tem um grupo de WhatsApp, cujo acesso está lá no link da bio do Instagram também, a Bela vai mencionar. Obrigada, Raquel, pelo carinho de mediar a gente aqui. Obrigada, Rita, pelo convite, Bela. Venham participar conosco, venham seguir a gente nas nossas redes sociais. A rede social é Direito Sistêmico _OABMG. Lá vocês vão encontrar o link para acessar o grupo de estudos. Uma vez por mês nós temos encontros, a gente vai falar sobre vários temas. É super gostoso, é leve, descontraído. Né? A gente tem lives, a gente vai fazer eventos presenciais esse ano. Tem vários eventos vindo por aí e a gente divulga sempre no nosso Instagram, tá? Venham participar conosco.
O meu Instagram é conheça_advogada sistêmica, né? Também vocês podem me seguir lá e espero vocês. Deixo um abraço. E Raquel? Gente, eu sou Raquel Caran. Meu Instagram é Raquel Caran D de dado. D de Diniz, né? Diniz também. Então, porque o meu sobrenome também é Diniz, coincidência. Então, Raquel Caran com C de casa e M de Maria e o finalzinho D mudo. Então, underline Raquel Caran D. Eu quero agradecer os meninos, o Rian, o Matheus e Zirlene. a Zizi, que estava aqui, que eu não sei onde que ela tá, que estava até divertida ela ali, mas ela abandonou a gente. Eu acho que o negócio estava muito bom para ela aqui não. E aí, agradecer os meninos, porque sem eles, né, sem a equipe, nada disso seria possível. A Rita já agradeceu ao resto da galera importante aí, gente. A galera importante pode chamar a gente para fazer mais podcast. E no Instagram da comissão, como as meninas falaram, a gente tem muitos eventos e a gente vai divulgando tudo que tem da comissão. Então, para você também, colega advogado, que queira participar da comissão, venha entender antes de julgar, venha conhecer, porque você sabe, conhecimento é poder. Então, venha conhecer, participar e fazer esse processo de mudança de postura interna, que eu tenho certeza que a sua advocacia vai ser mais leve. Aceitamos sugestões também, né, Raquel? Com certeza. Somos muito abertos às sugestões, às críticas, né? Então, participem com a gente, colaborem, que nós estamos também em construção. E não esqueçam, hein? Digita aí, ó, e fala com os meninos. Chama elas de novo, que a gente volta. Obrigada, gente. Beijo grande. Obrigada, gente. Obrigada. Até mais.